Oi, turma do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio e Irene Pacheco Machado. No capítulo 9, Novas Roupas para Lauro. Impressionou-me bastante aquele trabalho mediúnico, principalmente porque existem ainda muitos centros espíritas que desconhecem o valor do médium doador. Mesmo hoje, quando a Terra enfrenta tantos desencarnes violentos, existem pessoas que teimam em não aceitar a vida após vida. Um grupo mediúnico é de real valor para os técnicos da desencarnação. Sérgio, está na hora de voltarmos, disse Sara, chamando-me à realidade. É mesmo, minha princesa, o dever nos espera. Assim, mais uma vez, estávamos de volta à universidade. Depois de alojados em nossas cadeiras, procurei concentrar-me na aula. A turma perguntava sobre Zacarias, capítulo 11, versículo 13. O Senhor disse-me: arroja ao oleiro esse dinheiro, essa bela soma pela qual aprecia. Tomai as 30 moedas de prata e lançai-as na casa do Senhor para o oleiro. Resposta: essa profecia realizou-se literalmente. Com efeito, os falsos pastores de Israel, para recompensar Judas por tê-los ajudado a desempenhar esse pastoreio, desembolsaram 30 ciclos, deram-nos ajudas como preço de Jesus, mas Judas, desesperado, lançou no templo as 30 moedas, preço da traição, que foram empregados na compra do campo do oleiro. Pergunta sobre Zacarias, capítulo 13, versículo 2. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, exterminarei dos países os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Resposta: na era messiânica, não só desaparecerão os ídolos, mas também os falsos profetas. Quando o homem buscar a Deus, ninguém mais endeusará os ídolos e os falsos profetas serão eliminados. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante da minha face, e de repente virá o Senhor que vós buscais, e o anjo do testamento que desejais virá ao seu templo. Resposta: o meu anjo mensageiro é Cristo, e o anjo do testamento aplica-se a João Batista, precursor de Jesus. Pergunta: ainda em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, mas para vós que temeis, meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Resposta: sol da justiça é Jesus Cristo, a luz do paraíso, a luz do mundo. Nesse momento, todo o palco se iluminou, refletores de luz davam ao ambiente um efeito maravilhoso. Todo o Antigo Testamento era projetado no palco. Eu me detive em Elias, que reencarnou posteriormente como João Batista, e no grande companheiro de Elias, Eliseu, em sua última encarnação, foi uma figura conhecida e combatida na doutrina espírita, e por amor ao seu mentor copiou-lhe o nome. A música linda, muito linda, dava ao auditório a certeza de que todos nós somos filhos de Deus. A oração sentida de João e Corina foi fechando pouco a pouco o livro do Antigo Testamento. Quando chegamos ao término do Antigo Testamento, notamos que cada página representara um ato no grande teatro vivo da Universidade Maria de Nazaré. Enquanto cantávamos um belo hino, vimos surgir outro palco, e nele escrito Novo Testamento. Fomos os últimos a sair. Encontrava-se deveras emocionado. Ainda olhei para trás e percebi que a legenda Novo Testamento era formada por jovens. Cada um era uma letra, portanto o teatro já estava de novo operando. Queridos, disse Carina, agora vamos até Lauro. Precisamos saber se ele está bem. Lauro nos recebeu sorridente, junto a ele também o legário nos esperava. Lauro se encontra ansioso para iniciar-se no trabalho, disse o legário. Ele já se recebeu alta? Perguntei. Sim, já recebi, interveio Lauro. Que bom, amigo. Então, você está disposto a fazer parte dessa colônia de trabalho? Sim, sei que terei de abdicar de vários antigos vícios, mas sei também que só posso fazer parte da sociedade espiritual se esquecer as coisas terráqueas. Bravo! Vamos nos despedir, reiniciarmos a trajetória de um espírito no mundo espiritual. Na saída, passamos pelo refeitório, onde estava sendo servida uma refeição igualzinha ao plano físico. Olhei-a admirado. Deseja almoçar? Indagou-me Carina. Não, sou muito grato pela sua gentileza, respondi ironicamente. Lauro de pronto falou.
Acho conveniente me despedir do alimento e não me preocupar com ele. Calma, falou o Olegário. Não ponha a perder todo o seu conhecimento. Quando você se libertou do corpo físico, foi trazido para cá a fim de se recuperar. Mas agora não precisa de alimentação grosseira para se sentir equilibrado. Desculpe, mas ao ver o refeitório onde por muito tempo me alimentei, senti fome. Você, quem sabe? Querendo, pode ficar aqui por mais alguns dias, mas será que vale a pena perder ótimas oportunidades de trabalho somente por um prato de comida? Claro que não, vamos embora. Fomos levando aquele amigo, um recém-chegado do plano físico, pelas ruas e praças. Ele não perdia um só detalhe do que via. Como se chama essa cidade? Colônia Verdade e Luz, revelou-lhe Karina. Por que vim para cá? Isso nós não sabemos. Lauro não acreditava no que estava vendo. Tocou os bancos da praça como para saber se eram do que eram feitos. Olegário interrompeu sua contemplação, convidando-o para o almoço. O estômago é fogo. O semblante do nosso amigo se iluminou, chegou a lamber os lábios. Não pude me conter. Faminto, hein, irmão? Vamos com calma. O estômago também precisa ser educado. Todos rimos e fomos seguindo o Olegário até o pequeno bangalô florido, onde fomos carinhosamente recebidos por Antunes e Graça. O Olegário conversou a sós com eles, que nos convidaram a sentar à mesa. Antunes fez bela prece de agradecimento e em seguida foi servido um caldo suculento de frutas deliciosas. Lauro comeu com um apetite feroz. Quando percebeu que pouco havíamos comido, ficou meio encabulado, mas já era tarde. Ficamos ainda conversando algum tempo e ao sairmos, Laura indagou: por que aqui fora a alimentação é outra? Porque quem trabalha na colônia não precisa tanto da alimentação quanto da que a fartava no plano físico. Aqui aprendemos a absorver do ar os princípios vitais da atmosfera que nos alimentam. Aliás, em poucas casas ainda há necessidade de alimento. Retiramos também da água elementos de que ainda carecemos. Lauro ficou calado, sentiu preocupado. Luiz Sérgio, como devem sofrer aqueles que são viciados em comida, droga, cigarro e álcool, não é mesmo? Simplesmente não vivem aqui. Tornam-se andarilhos do plano físico, mendigos espirituais. Meu Deus, que tristeza! Fomos levando Lauro até o departamento do trabalho, onde recebeu a incumbência de auxiliar os mensageiros de socorro aos umbrais. Curioso, perguntou a Sara. É um bom trabalho? Excelente. Todos os serviços são bons, desde que o façamos com amor. Ficou acertado que, no próximo dia 16, ele se apresentaria para iniciar o serviço. Ao sairmos, Lauro inquiriu: Luiz, que faço para mudar de roupa? Desde que cheguei do plano físico, estou ora de terno, ora de camisolão. Muito fácil. Vamos até as oficinas ver se as operárias têm condição de lhe ceder uma muda de roupa. Explique-me como isso se opera. Vamos até lá, falou o Olegário. Seguimos até a oficina 3 e fomos recebidos por Joanita. O Olegário apresentou Lauro, dizendo que do seu desejo de conseguir uma muda de roupa, pois iniciaria seu trabalho nos próximos dias. Ela encontrou de novo na oficina, voltando com Lavínia, que nos cumprimentou dizendo a Lauro: Irmão Lauro, você tem direito ao vestiário padrão, mas na medida da sua dedicação ao serviço do Cristo, vestirá o melhor que desejar. Hoje só podemos oferecer-lhe o traje dos operários de Jesus. Lauro sorriu feliz. Irmã, Deus lhe pague. Quero ver-me livre dessa roupa que me recorda a despedida do plano físico. Com que carinho Lauro segurou o pacote de roupas. Olhei o irmão e como recordei meu passado. Tudo se repete, tudo. Como posso pagá-la? Arguiu Lauro. Não se preocupe, interveio Lavínia. O vestuário e alimentação o irmão recebe dos encarregados desta colônia. Lauro pareceu rejuvenescido. Eu o abracei com muito amor e lhe disse: desejo a você todo o bem que venho recebendo de Deus. Choramos de emoção. Então, nesse capítulo, a gente observa que no plano espiritual não tem tempo parado. Todo tempo é útil, né? Se eles não estão em trabalho, eles estão em estudo. E a alimentação que é falada no capítulo, aqueles espíritos que já estão totalmente libertos da matéria, eles se alimentam através da água, que eles tiram as propriedades
dos alimentos necessários ao seu espírito, seu perispírito, né? E tiram também do ar. Então, dos fluidos que existem no ar. Não é necessária essa alimentação que a gente conhece, que é aqui da matéria. O corpo físico precisa de alimento físico. O perispírito, ele se alimenta de acordo com a matéria que está em volta dele. Então, aqui, encarnado o perispírito, ele se alimenta juntamente com o corpo físico, alimentos físicos. No campo espiritual, não tem matéria. Então, o perispírito vai se alimentar juntamente com o espírito na proporção de fluidos que existe em sua volta. Aqueles que ganham conhecimento para isso. Tem espíritos que estão tão arraizados ainda na matéria que sentem fome, sede, frio, dor, que isso são sintomas no seu perispírito ligado à matéria, que ainda está ali sentindo. É como quando a gente tem a necessidade de amputar um dedo, por exemplo. A gente ainda sente dor naquele dedo que não existe mais. Por quê? Porque o perispírito ainda está guardando aquela dor. Então a gente sente como se o corpo tivesse ali, aquele pedacinho do corpo tivesse ali, e ele não está mais. A gente sente coçar. Eu fui visitar uma senhora recentemente, aonde foi amputada a perna dela, e ela falou para mim assim: nossa, mas coça tanto a minha perna, eu não sei o que eu faço com essa coceira. E ela sabia que ela tinha sido amputada, mas ela sentia a perna ali. É o perispírito ainda, né? Tendo as noções da dor que ele passou pelo processo de amputação. Então, assim, no campo espiritual não tem folga. Muita gente fala assim: ai, quando eu desencarnar eu vou dormir o sono eterno. Vai dormir nada. Sabe nada, inocente. Vai dormir nada. Vai estudar, vai ter que assistir teatro, vai ter que assistir filmes, vai ter que estudar muito. Tem muita biblioteca, tem muita coisa para ser aprendida. Aqui na Terra é que a gente curte férias. A gente veio para trabalhar, a gente veio para estudar, mas aqui a gente ainda tem feriado, final de semana, aqui a gente cria situações de descanso. Mas no campo espiritual não, o descanso ele é mínimo. Até porque quem cansa é a matéria. E no campo espiritual nós não temos matéria, então não cansa. O que tem um desgaste de energia, por exemplo, o Lauro vai começar a trabalhar no umbral. Ele tem já um certo conhecimento, ele está adquirindo um conhecimento, ele está fortificado, ele está ficando pronto para um trabalho. Só que isso não quer dizer que chegando lá no trabalho ele tem energia para dar e sobrar. Não, conforme vai trabalhando a energia vai gastando. E aí é aquela história, vai ter que retomar um local, às vezes tem que voltar para um hospital, às vezes através de estudo, às vezes através de se resguardar, se fechar um pouquinho em oração. Isso vai te trazendo energia novamente, né? Então, os espíritos, eles sobrevivem, eles precisam para estar bem de energia, eles vivem de energia. Nós aqui, nós temos a questão energética. Não tem dia que você limpa uma casa, por exemplo, que é uma rotina normal na sua vida, e quando você termina de limpar a casa, você fala: nossa, mas hoje eu tô esgotado, hoje foi diferente a limpeza, e a limpeza foi igual das outras maneiras, das outras vezes que você limpou, mas é porque você gastou a sua energia, né? Então, além da questão física, que à medida do tempo a gente vai se envelhecendo e o nosso físico já não é mais o mesmo, tem a questão energética. Às vezes você conversando com uma pessoa, você fala assim: nossa, eu estava tão bem, fui conversar com aquela pessoa ali, eu tô tão esgotada. Por quê? Porque ela sugou a sua energia, né? Que são aquelas pessoas que olham para uma planta e até matam uma planta, de tanta energia ruim que aquela pessoa tem. Imagina só quando o Lauro começar a trabalhar no umbral, né? Ele vai gastar muita energia ali. Então é necessário que ele se mantenha firme nas orações, né, no pouco descanso que há no plano espiritual para revitalizar a sua energia. Não é um descanso igual daqui, que a gente dorme 10, 12 horas e fala: agora eu tô refeito. Não é assim não, é coisa bem rápida, não tem necessidade de ficar ali tanto tempo deitado não. Aqui nós somos bem folgados, mas no campo espiritual não é nada disso, lá é muito trabalho e muito estudo.